Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Pai do céu, nós te damos graças e te pedimos que, em nome de Jesus, Senhor, derrame toda a tua graça, todo o discernimento do teu Espírito sobre nós, para que possamos, ó Pai, aprender, Senhor. Aprender do Senhor, da tua palavra, da tua porção. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu sou apaixonado por metáforas. Metáfora, ela é poderosa para memorizar, ela é poderosa para trazer ensino, e ela é poderosa para atravessar os tempos, trazendo novos significados, né? Então, a metáfora, ela tem esse poder de nos deixar um ensino. E Jesus usa a metáfora da videira, claro que primeiro teologicamente por causa de Israel. Israel é a videira verdadeira, né? Onde nós somos enxertados, segundo o ensino paulino, né? Nós somos enxertados na videira verdadeira que é Israel, né? Ramos de enxertia, né? Quem é do interior sabe, faz um corte no caule e aí você encaixa o ramo, né? Eu já vi gente encaixando tangerina em pé de limão, aí você dá uma tangerina bem cítrica, né? Diferente. Enfim, Bima que é agrônomo, não é minha área não. Mas a ideia que Jesus está dando é essa ideia de que aquele que permanece nele pertence ao Pai. Pertence ao viticultor, né? O Pai é o dono de toda a estrutura. A divisão aqui até dessa perícope, até o verso 8, do verso 1 ao 3, Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. O versos 4 a 6 fala da necessidade de permanecer nele. E os versos 7 e 8 fala do poder da oração e a glorificação do nome de Deus através da vida daquele que produz muito fruto, né? Então você tem uma estrutura que Jesus dá, mostrando a si mesmo como a videira verdadeira, mostrando a si mesmo como aquele que glorifica o Pai. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, o eu sou, eu já expliquei a vocês, né, quando a gente falou em outro momento, ele aponta para si mesmo como o eu sou do Antigo Testamento, mas aponta para si mesmo também como aquela videira que recebe todos os ramos do Senhor, os ramos espirituais. Jesus se identifica como a fonte de vida e sustento espiritual. É isso que ele está dizendo. De uma forma clara, eu sou o sustento da vida. Não há como a planta viver sem raiz. É isso que ele está dizendo. Eu sou a raiz. Eu sou a raiz de Jessé. Eu sou a raiz daquele que vem de Adão. Eu sou a verdadeira árvore genealógica de vocês, onde vocês vão ser inseridos filhos de Deus. Ele vai terminar com essa questão, né? Com a questão de ser filho.
É de onde vem vários conceitos de árvore genealógica, tudo isso que a gente entende desses ramos que se abrem, né? Dessa árvore que nasce e tudo sustenta. E mais do que isso, Jesus diz, olha, não só eu sou a videira, como aquele que cuida da videira, aquele que cuida de Israel, aquele que cuida de todos é o meu Pai. É Ele que cuida, é Ele que trabalha na vida daqueles que me pertencem. Isso é muito bonito. Quando você está dando fruto, é porque o viticultor está cuidando de você. Não há glória nenhuma humana nisso. A gente gosta de botar placa e atribuir à pessoa, né? A glória. Mas a glória pertence a Deus, né? É Ele que te limpa, é por isso que você produz. Enquanto aí você limpa, está produzindo muito, Ele te limpa mais. Numa linguagem de um pai que cuida. Esse limpar aqui tem um duplo sentido, né? Na árvore você tira os galhos que não produzem para aqueles que estão produzindo aumentarem a quantidade de fruto que eles estão roubando seiva sem produzir, sem dar fruto. Então você corta aquele galho, né? Esse galho aqui não. Esses galhos aqui estão todos ramando, cheios de frutos pendurados. E você tem galhos que não está dando nada, mas está puxando seiva, está roubando dos frutos dos outros galhos. Então o que a gente faz? A gente poda. A gente tira e eles vão secar e vão virar entulho. O que a gente faz com entulho? Queima. Vamos traduzir para o espiritual? Aqueles que pertencem à igreja, que estão dentro da estrutura da igreja, tem aqueles que trabalham e aqueles que não trabalham. Aqueles que trabalham, eles trabalham muito. E trabalham inclusive pelos que não. Mas lá no final, Deus vai pegar e separar os que dão fruto e são dele, e os outros ele vai fazer o quê? Jogar no fogo. Né? Jogar no fogo, lago de fogo e enxofre. Então você tem uma linguagem também escatológica espiritual, difícil de entender, né? A gente fala assim, então corre para produzir, né? Não é isso não. Os que são de Deus naturalmente produzem. Você não precisa mandar a mangueira produzir, precisa? Você vai ali no pé dela, chega assim, dona Mangueira, eu vou conversar com a senhora. Vai produzir. A senhora precisa produzir esse ano, dona Mangueira. É assim que você faz, dona Mangueira? Não. Não, é assim não? Ah, então não é, ela produz, né? Produz. Você pode fazer o seguinte, adubá-la, colocar água, você pode podá-la, você pode, como dono da mangueira, ajudar todo o processo da produção, mas ela produz por ser mangueira. E ela não vai dar abacaxi. Ela vai dar manga. Então, os servos de Deus, que pertencem e estão no Senhor, produzem de Deus, para Deus, não cessam de produzir, porque Deus os limpa do pecado, do que impede, e os galhos, na metáfora pessoal, ele vai tirando de mim tudo aquilo que me impede, sabe? O despir do homem de Efésios 2, que Deus vai despindo para que esse novo homem é revestido de Cristo. Então, esse podar tem esse sentido, primeiro, em cada um, e no sentido geral, escatológico, da separação dos galhos que não produzem, como galhos pessoais, né? Como pessoas que não pertencem ao viticultor. O fruto, ele vai produzir mais se você podar os galhos. Porque, né, a gente aprende isso no Globo Rural. É isso mesmo. Não, se tirar, você vai mais seiva para os galhos que produzem, então vai dar mais fruto. Aprendeu com seu pai também. Também, com o papai. É exatamente isso, né? Mark Driscoll da igreja Mars Hill Church, que hoje ele não é mais pastor dessa igreja, ele disse que quando a igreja chegou em 400 membros, ela não saía mais do lugar. E aí ele deu uma doida e fez assim, eu vou fazer a poda.
e fez uma carta para várias pessoas, mais de uma centena de pessoas, e entregou pessoalmente. Olha, essa igreja aqui não é para você, eu queria que você fosse embora. Um negócio muito doido assim que ele fez, uma coisa que a gente pergunta assim, meu Deus do céu, como é que um pastor faz isso? Ele foi altamente criticado quando ele fez isso. Quem que é esse aí? Mark Driscoll, lá nos Estados Unidos, Mar Hill Church. Mar Hill Church, a igreja de Marte, né? Campo de Marte, em inglês. Meu inglês é maravilhoso. E aí, o que aconteceu? Em 2 anos, a igreja foi para 4.000. Quando esse povo saiu, irado, chateado, né? Por quê? Porque ele tinha uma macieira no fundo da casa dele. E a macieira não produzia. Quando ele chamou o rapaz para limpar o jardim, ele falou, olha, se essa macieira não podar, ela não vai dar fruto. Ela não vai dar. Aí ele fez, então poda. O cara deu uma poda radical. E quando ela floresceu, ela estourou de dar maçã. Ele fez, opa, olha a parábola aí de Jesus. Eu vou fazer na igreja. Na época foi um escândalo. Foi escandaloso, assim. Saiu em tudo que foi lugar. Um pastor louco fazendo uma maluquice dessa. Mas a igreja explode, ela cresce. Ela vem num crescimento que vira o que virou essa igreja, que era uma igreja de 6.000 membros. Né? Mas, falando em metáfora, só mais um comentário. Pode falar. As podas, elas são dadas em que estação? Junho, julho, se eu não me engano. No Brasil, né? Mas qual a estação? Cada lugar tem uma... No inverno. Quem me falou isso foi meu Fora avô. da Tá certo, produção. mas Não sei nós se estamos no é só Brasil, você. nos Estados Acho Unidos. que é junho ou julho. sei No lá. Brasil Outono né? é quando Não, as folhas eu caem. sabia a estação. a estação. Pois é, outono. o mês. Outono, né? Era Seria Inverno. agora, né? Entre outono e inverno. É. Desculpa, hein? Mas, filha de agricultor metido. Mas o que eu quero dizer é, espiritualmente, o que Deus faz conosco? A gente fala, estou passando um deserto, um outono na minha vida, né? Na época certa. Então, se está passando, eu já aprendi isso. O que eu tenho que olhar para dentro de mim? O que Deus quer tirar? O que Deus está podando? Limpar. É exatamente isso que eu falei para você. Em termo pessoal, é Deus me limpando, tirando tudo aquilo que me impede de produzir. Em termo escatológico global de igreja, é a separação dos que são filhos do que não são. Porque vai desembocar nisso, né? Nisso tornareis, vocês vão se tornar filhos de Deus. Né? E vamos passar várias estações da nossa vida. Né? Pode ter certeza disso. Esse aqui passou algumas poucas já. Está pertinho ali de passar a 81ª estação. Então, observe. Então, primeiro tem esse aspecto que é principal. Segundo, qual é o segundo aspecto principal? Jesus diz no verso 2. Vocês já estão limpos. Todo ramo que está em mim e não der fruto, o Pai corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza ainda mais fruto. A gente já entendeu essa parte, né? Dessa produção. Aqueles que são superficialmente ligados a Cristo, eles não dão frutos genuínos, eles não pertencem ao viticultor, eles não pertencem à árvore, eles precisam ser podados. Ramos frutíferos, a gente precisa entender que são ramos que produzem do Espírito. E infrutíferos, nessa forma pessoal que você estava falando, são pessoas que vivem em pecado mesmo. São pessoas que precisam ser limpas pelo Espírito Santo, numa linguagem espiritual, né? Aí Jesus diz assim, olha, vocês são diferentes. Porque vocês já estão limpos. Olha que beleza. Meu Pai já limpou vocês do pecado. Vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E a fé vem pelo ouvir. Então, Jesus ensina a verdade, e essa verdade é que limpa os seus discípulos. Fazem com que eles vivam espiritualmente diferente do mundo. Então, a palavra de Deus purifica e transforma os crentes. Eu sou apaixonado pela ótica de Martin Lloyd Jones, porque ele diz assim, olha, uma igreja onde ela tem um bom púlpito, ela não precisa ser cuidada pessoalmente. Porque
os cristãos, eles são limpos pela própria palavra. Entende? Então Jesus está dizendo, vocês são limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Então quando você prega a palavra, o que é que acontece com a igreja? A igreja é podada. O Espírito morre. É aquele choque que você tem quando o pastor prega algo e aponta o pecado e você diz, misericórdia, Senhor, esse sou eu. Eu sou assim. E aí você precisa, o Espírito confirma a você que você precisa limpar, mudar, abandonar aquele hábito. Entende? Então esse processo da palavra, que é contínuo, acontece aí desde Moisés, desde antes que o primeiro texto é Jó, que vem limpando o povo de Deus, preparando para o Messias, e quando o Messias vem, agora é a própria palavra encarnada que nos limpa. É a pessoa do Messias que nos limpa. Então, a pergunta dessa primeira parte é como é que você tem permitido que Deus pode a sua vida para que você cresça espiritualmente? Você está ouvindo a palavra, permitindo que Deus mexa na ferida? Entende? Então ele olha para os seus discípulos e fala, olha, vocês estão em mim, estão limpos. Vocês já pertencem a mim, vocês já são meus galhos. Agora, eu preciso advertir vocês. E aí vem a segunda coisa que ele diz. Vocês precisam permanecer em mim. Porque senão vocês vão parar de dar fruto. É por isso que a gente fala que carvão fora da fogueira apaga, né? Galho fora da videira seca e vai para o fogo. Então, todas as linguagens de metáforas, de afastamento, de você tirar da raiz, se afastar de Cristo, fazem com que você pare de produzir a partir do Espírito. Então, ele diz, permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Nenhum ramo dá fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vós também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então, aqui, primeira coisa que a gente aprende, né, quando a gente se torna crente, confessa Cristo, né, eu preciso permanecer nele, isso é essencial. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim não tem limpeza, não tem crescimento, não tem fruto, não tem salvação, não tem transformação, não tem novo homem, não tem céu. E a lista é longa. Então, permanecer em Cristo é esse entendimento de que Ele é a videira verdadeira e essa conexão com Ele vai transformar a minha vida de tal forma que eu vou ficar mais parecido com Ele. Entende? É por isso que todo galho de enxertia fica parecido onde ele é plantado, onde ele é inserido. A essência é da árvore que está no chão. Se é um pé de tangerina e você inserir o limão, ele vai sair com o limão com gosto de tangerina. Mas a primazia é de quem? É do caule. A primazia é de Cristo. A essência toda, de toda a igreja, de tudo que ela faz, de tudo que ela é Cristo. Então Jesus está dizendo assim, a obediência e a comunhão com Deus resultam de uma vida que está em mim. E é transformada por esse poder, por essa essência da videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz, sem mim nada podeis fazer, eu preciso entender o seguinte, tudo que tem valor eterno vem da dependência de Jesus. Tudo e qualquer coisa que tenha valor eterno vem da pessoa e da dependência que nós temos de Jesus.
E é por isso que ele diz, se você não permanecer, será jogado fora. Você não tem mais ligação com aquilo que é eterno. Você não tem mais ligação com as promessas do Antigo Testamento. Você não tem mais a ligação com tudo que Deus dissera, desde haja luz, até o último versículo de Apocalipse, que diz que se alguém tirar alguma parte desse livro, receberá todas as maldições desse livro. Né? Toda a estrutura bíblica e todas as promessas se fecham nessa pessoa de Cristo. E o afastamento dele leva à esterilidade espiritual e ao juízo. É isso que ele está ensinando. Se você não estiver em mim, você se torna estéril. Se você não estiver em mim, você está no juízo. Como é que é uma linguagem tão simples está falando tanta coisa? Né? Olha como isso é belo, né? O que é que significa na prática permanecer em Cristo no seu dia a dia? É importante saber. Alimentar dele. Fé, né? Que você tem, igual um bebê, você sai do cordão umbilical, já era. Já era. Acabou, você morre. A seiva vem dele. Entende? Entende por que esse contato, essa oração, essa busca, esse desejo, essa sede, essa fome que a gente sacia na pessoa do Messias? Essa verdade de Deus se fecha. Olha como é lindo o texto. Se alguém não permanecer em mim, vai ser lançado fora, e vocês já entenderam que vai ser queimado. Mas se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser, e vos será feito. Olha que coisa lindíssima, que texto absurdo. Absurdo. Eu ficaria 3 meses só aqui com vocês. Só nesse versículo aqui. Porque fala da essência, primeiro, do poder da oração. O poder que é você orar na videira. Que tem conexão com esse Pai que está o tempo todo limpando, cuidando. Sabe? A presença contínua do Espírito Santo. Aquele jardineiro que te visita todo dia. Né? Veja um jardim que é visitado por um jardineiro todo dia e um jardim que o jardineiro visita. Normalmente. Vai ver qual é a diferença de um jardim e de outro. Um é lindíssimo, cuidado, limpo, regado. E o outro, você olha todas as falhas, todos os cardos de abrolhos, né? Que nasceram no paraíso, né? Todas as ervas daninhas estão lá. Porque o viticultor, o jardineiro, o que cuida, não está lá. Então você brota tudo aquilo que não presta. Olha como Jesus é absurdo de lindo. É por isso que ninguém consegue superar. O povo tenta escrever coisa hoje, mas não vai, não tem jeito. Não tem jeito. Ele fala de uma forma que marcou a história. Então, a oração eficaz está ligada à comunhão com Cristo e à sua palavra. Olha que coisa linda. A minha oração é eficaz porque eu estou conectado nele. Então, a minha oração tem sentido e força porque eu bebo da seiva dele e ele me ouve. E o Pai, a quem pertence a videira, está ali cuidando, limpando e fazendo tudo aquilo que a videira precisa. Então ele encerra dizendo assim, olha, é nisso que meu Pai é glorificado. Pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Jesus encerra dizendo que a obediência é fruto espiritual a Deus. É fruto de Deus, não seu. É por isso que Paulo vai trabalhar toda a ótica, né, do não merecimento, né?
do não mérito, não do mérito próprio, mas da pessoa de Cristo, abandonando tudo para ser encontrado nele. Toda a linguagem bíblica aqui é Deus fazendo em nós aquilo que Cristo morreu para que fôssemos, né? E Deus sendo glorificado em toda essa estrutura. Mas repete de novo o que você está falando aí. A obediência vem de Deus, é isso? Eu entendo que sim. Agora, onde separa a graça, vamos de novo, onde separa a graça e a responsabilidade humana, eu não sei. Não, porque eu sei que... Entendeu? Não. Vai ter momentos que você vai obedecer e você está sendo inclinado pelo Espírito a isso. E vai ter momentos que você vai dizer, Senhor, eu vou... Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Ali é o quê? Propósito. Uma decisão pessoal. É responsabilidade pessoal. Ele entendeu que ele não devia se misturar com aquilo. Agora, tem momentos em que é clara uma coisa e tem momentos que é clara a outra. Mas eu não sei, na minha vida e na sua, eu não sei qual das duas é. Eu não vou ficar discutindo aqui quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Eu só quero que você entenda que existem essas duas coisas. Não, é porque quando você fala em obediência, a gente lembra de muitos fatos na Bíblia em que, inclusive, a palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Uhum. Ou seja, eu não vou receber seu sacrifício se você não for obediente. Agora, Deus puniu severamente aqueles que não foram obedientes. Saul não obedeceu. Teve um resultado trágico. Saul era né? Deus. Era um exemplo, né? Mas a pergunta é, vamos pensar na videira? Saul era da videira? Saul era da videira? Sim. Olha, eu... Não, Essa aqui é a ele pergunta. tinha origem, ele tinha origem na Eu não tenho opinião sobre a questão de Saul. Exatamente aqui, no capítulo 15, o primeiro versículo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto. não der fruto, ele corta. Então, inicialmente, quer dizer, todos foram chamados, alguns foram atrás, tá certo? Se agregaram a Cristo, nós vemos o seu ministério, o Evangelho de João, e seguiram a ele, tanta coisa mais. Agora, quando ele disse, olha, o meu reino não é desse mundo, eu não vou ser Messias, não vou ser rei de Jerusalém, não vou ser nada, os caras abandonaram ele. Então, esses aqui, pessoas que foram chamadas, que eram chamadas por Deus, para pertencer ao reino de Deus, eles saíram à busca de Cristo e chegaram assim, não, agora eu vou ficar de fora. E quando ele ficou de fora, esses ramos que estando nele não permaneceram, não deram fruto, não derem fruto. E ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então, existem aí dois lados dessa decisão. Quando o ser humano foi criado com livre-arbítrio, ele foi criado para decidir se ele quer ou não decidir entre o bem e o mal. O mal, inclusive, faz parte da nossa herança adâmica. Mesmo às vezes, quando o apóstolo Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, a iluminação do Espírito Santo de Deus no coração de cada pessoa, tá certo? Vai dizer se ele vai obedecer a Deus ou não. Se ele obedecer a Deus... Eu entendo dessa última frase sua, né? Eu entendo, porque eu entendo em livre agência, e a livre agência é pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então, nesse caso, é uma questão, eu vou gastar mais um tempinho aqui. Eu tive um irmão que foi crescido na igreja, frequentou tudo, abandonou a igreja, tornou-se alcoólatra e foi uma trabalheira para a família, aquela coisa toda. E um dia eu fui visitá-lo e eu falei com ele, olha, se você quiser, fomos eu e Nair, se você quiser se livrar
do álcool, do vício do álcool, você coloca sua vida na mão de Deus e diz assim, Senhor, me livra desse vício. E Ele vai te ouvir se você pedir com fé. E ele resolveu, depois que eu fui embora, foi um domingo de tarde, ele resolveu, falou para a mulher, olha, tá vendo, você esteve aqui, meu Deus, esse revólver aqui, olha, ele era policial penal, meu Deus, esse revólver, eu vou resolver meu problema, vou dar um tiro na cabeça e acabou. A esposa dele, que era uma serva de Deus, disse assim, não faça isso. Seu irmão disse, se você pedir a Deus, se você orar e pedir a Deus, você vai se libertar disso. E ele disse, não adianta. Eu disse, mas faça isso. E ele, de repente, ele se ajoelhou, ainda sob efeito de álcool, e disse, ó Deus, se você existe mesmo, eu vou saber por que o Senhor, eu nunca mais vou querer beber álcool na vida. Ou seja, e ele foi dormir. Nunca mais tomou uma gota de álcool. Eu lembro. Na quinta-feira seguinte, ele me chamou, fomos lá de noite, ele disse, agora você vai pregar para as pessoas, são meus colegas que estão viciados. Estão viciados porque eles precisam de libertação também. Agora, ele foi criado na igreja, foi batizado, participou de culto, de coral, de tudo, mas ele não tinha uma relação Com a videira. Relação. E a videira agora, o viticultor limpou ele. Limpou. Eu sei, gente, mas eu quero só enfatizar uma coisinha que está na minha cabeça. Pode falar. Quando a gente fala em obediência, eu lembrei de Saul, que uma das questões, né, de Saul, que teve mais de uma das questões bem fortes é que quando o Senhor falou assim, vai lá e mata os amalequitas, mata o rei dos amalequitas, ele pegou o cara e levou como troféu. E aí, se não me engano, era o nome dele, se não me engano, era Agag. Aí, quando ele chegou lá, o profeta, que era um homem de Deus, né, que não era para sujar suas mãos, chegou e falou assim, você não obedeceu a Deus, foi lá, traz o rei aqui. Foi lá, pegou a espada e matou o rei. O profeta Samuel matou o rei. Tá, esse é um exemplo. Saul não obedeceu. Vamos começar do início? Vamos Para você mais um entender caso, isso aí. só mais um caso. Aquele profeta que Deus mandou dar um recado. Falou assim, você volta por outro caminho, você não para, você não come na casa de ninguém, você volta e traz, vai e volta. Aí um outro profeta que estava lá, que achou maravilhoso o cara dar aquele recado, falou assim, escuta aqui, fica por aqui. Ele falou assim, não, porque Deus mandou voltar. Aí ele foi pelo caminho. Esse profeta, na maior das boas intenções, na verdade, falou assim, vai lá e chama lá o profeta no caminho e diz que é para ver que Deus falou, que é para ele dormir aqui comigo. Ele queria a presença do cara, porque ele viu que era um homem de Deus. Mas acontece que, ao retornar, descumpriu o que Deus falou. Exato. Olha, gente, é uma coisa simples demais. É simples. Simples demais. Deus falou assim, vem por outro caminho, não para em lugar nenhum. Aí o que acontece? Você vai desobedecer, uma bobagem, né? Fala assim, o que isso implica no reino de Deus? O que isso implica? O profeta está dizendo que Deus falou com ele. Eu vou crer que Deus falou com o profeta, o outro profeta. Tá, foi. Quando ele foi embora de novo, veio o leão, acabou com ele. E aquele profeta se sentiu muito triste, porque ele viu que ele que justificou tudo aquilo, que deu razão a tudo aquilo. Aí foi lá, pegou o cara, enterrou, cuidou do enterro dele e tal. Mas eu digo assim, quando a gente fala obedecer, são coisas pequenas como isso, volta por outro caminho. Mas Deus quer que obedeça, porque Ele determinou aquilo que Ele quer. Então, na vida da gente, infelizmente... Jesus vai falar isso depois. Sobre guardar os meus mandamentos. Infelizmente, essa palavra obedecer, ela é muito mais forte do que a gente pensa, entendeu? Ela é muito tremenda. Eu não tenho tempo de responder tudo, mas se você
A primeira coisa que você precisa entender é que Saul só é rei porque Israel queria ser igual aos Eu outros povos. sei. Uhum. Quem era o rei sobre sei. Israel? Quem era o rei? Era Deus. Uhum. A gente não quer Deus. A gente quer ser igual aos outros povos. Isso. Saul foi escolhido por quê? Você sabe? O texto bíblico diz lá que ele foi escolhido porque ele é o homem mais belo em Israel do ombro para cima. Não é só por isso. Mas o texto... Mas Porque o Deus texto- vê o coração. Não, o texto diz, quem escolheu foi o Não, povo, eu não foi Deus que sei. escolheu. Eu Deus sei que não ele era o escolheu homem mais Saul. bonito que pintou lá. Deus não escolheu Saul. É isso que eu estou dizendo. Eu vou Eu repetir sei. 50 vezes. Deus não escolheu. Eu não concordo, não. A história é porque Saul saiu para buscar as jumentas Isso. do pai. É. Aí tá ele diligente em achar as jumentas do pai. Isso. Aí esbarra com o homem de Deus e fala, você vai ser rei. Ele é ungido rei antes do povo escolher ele. Quando o povo escolhe ele está escondido dentro das bagagens. Ele se esconde para ser Foi, é ungido. verdade. Não queria. Não queria. Mesmo assim, pegaram ele E fizeram rei. E o texto ainda diz que o Espírito se apossou dele. Foi. Sim. E ele, E ele ainda profetizou. junto com os Sim. profetas. Isso. Então, assim, Aí qual é o resumo, então? Ele Eu não acho foi que esse colocado por texto- Deus, vocês acham? eu acho que esse texto ele dialoga muito com Romanos 11. Ah, tá. Sim. Que Paulo vai falar a mesma coisa, Uhum. a mesma ideia, né? Dos galhos naturais, dos galhos que foram enxertados. Isso. E Paulo vai dizer que os galhos naturais foram cortados por causa da incredulidade. Uhum. E vai dizer, e vocês, galhos naturais, Não se Não se soberbeça. não se orgulhem, Isso. Não se orgulhe. porque se Deus não poupou os naturais, Não vai propor. não vai poupar Ah, vocês. isso mesmo. O texto fala, permaneçam, permaneçam, permaneçam. Obediência, obediência e... Para os apóstolos. Uhum. Não está falando para quem não conhece, quem não Ah, é creu. cruz de exato. casa. Então, quem corria o risco de não permanecer, Isso. Já tá, né? eu acho que É era... aquele que já foi enxertado. Então, É. assim, eu acho que esse texto ele tem esse pano de fundo de apostasia. Sim. E o risco da apostasia é nominado por Paulo. Incredulidade e orgulho. E orgulho. Uhum. Perfeito. Excelente. É como o irmão dele, imagina, uma oração que ele fez, Deus é tão misericordioso que falou assim, tá bom, agora eu estou vendo que você está sendo sincero, né? E Deus fez com que ele largasse a bebida. E quando ele fala aí, permanecer em mim, para que a gente dê fruto, né? E quando vocês orarem, serão respondidas suas orações, Deus vai fazer mesmo. A gente, porque não crê tanto nisso? Porque ali O Deus fez problema um não milagre é tremendo. porque Deus é muito maior do que isso. É. A gente só sabe. Quer ver um exemplo? Naamã não acreditava no que ia acontecer. Pois é. Ah, é. Uhum. Eu vou entrar nesse rio sujo, nesse lugar imundo. Esse negócio vai me limpar. Minha terra tem rios melhores do que esse. Uhum. Mas obedeceu. Obedeceu. Mas ouça, mas ele não cria. Aquela falou eu creio. Ah, é verdade. Deus Usei a palavra age errada. na fé do profeta. Uhum. Ele obedece, mas ele vai contrariado, e Deus ainda assim age na fé do profeta. Então, assim, quando você vai discutir caso a caso, irmão, a teologia é um negócio complicadíssimo, porque quando você discute caso a caso, você vai entrando em lugares que a gente perde o rumo. Uhum. Para entender o total. A gente está batendo cabeça já tem 2000 anos para entender o ensino de Jesus. Então, a gente já passou muito do nosso tempo. Eu quero encerrar dizendo o seguinte. Jesus nos ensina que a nossa vida espiritual depende da permanência, como disse André, de estarmos ligados a Ele em obediência, né? Em submissão, em credulidade, crendo nele, e não se ensoberbecendo por pertencermos a Ele. Uhum. É termos o discernimento de que nós somos de Deus porque Ele é a videira, Ele nos escolheu, Ele nos salvou, Ele nos levou até Ele, Ele nos levará para o céu, né? E o fruto espiritual, a oração eficaz e a verdadeira comunhão com Deus, vem dessa conexão. Então, meu ensino de hoje é isso, né? Todas essas coisas estão ligadas a Deus. Produzir fruto, ter oração eficaz e ter comunhão, essas três coisas estão ligadas a eu estar na videira que é Cristo. Esse é o ensino de hoje. Entendeu?
E a gente precisa guardar isso no nosso coração. E a pergunta final é: como você pode fortalecer a sua relação com Cristo para produzir mais frutos espirituais? Como é que eu faço isso? Aumentando a minha comunhão, aumentando a minha relação de oração, aumentando a minha disposição em servir ao meu Senhor. E aí ele vai me limpar mais e eu vou produzir, então, mais frutos para a glória de Deus. Findando a lição, leia em casa Romanos 11. 11? Tá bom? Por quê? Faz parte? Faz parte. Romanos Videira. 11 é belíssimo. Nossa, sabe de cor. É esse texto que a Mas gente vocês vai têm que ler. ler prestando bastante atenção, porque é importantíssimo Romanos 11. Vamos orar? Ora por nós, André. Pai amado, Pai Santo, nós te damos graças, Senhor Jesus, porque a tua palavra lida em nosso meio, ela é viva, ela é eficaz, ela é, Senhor Jesus, hábil com ensinos para edificar em nós o caráter de Cristo. Nós te louvamos, Senhor Jesus, pela exposição da tua palavra. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o teu Espírito Santo ministre os nossos corações e faça com que essa palavra caia em solo fértil, Senhor. Transforme as nossas vidas. Amém, Deus. Nos faça crescer na tua presença e nos faça dar frutos, frutos eternos, e que esses frutos permaneçam, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos faça sempre lembrar. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Amém, Senhor. No nome santo de Jesus, Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos como igreja, Pai. Te louvamos, Pai, pedimos que o Senhor abençoe também esse culto que será administrado, Senhor Deus. Amém. Nesse momento subsequente. Bendito seja o nome do Senhor, nós te adoramos. Em nome de Jesus. Amém.